Piso salarial do farmacêutico a R$ 6.500. Isso mesmo, essa é a proposta do deputado federal André Abdon, do Amapá. Ele protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados no dia 27 de abril, propondo o piso de R$ 6.500 para todas as farmácias e drogarias do Brasil todo. Mas será que as farmácias têm condições de pagar esse piso? Na entrevista de hoje, a gente conversa sobre esse assunto. Roda a vinheta. Olá, eu sou a Viviane e este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas sobre temas do canal Farma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferj. Aproveita que você já está aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas entrevistas. A cada semana, um novo convidado super especial com temas relevantes para o setor. No programa de hoje, piso salarial do farmacêutico a R$ 6.500. Como eu disse, uma proposta do deputado federal André Abdon, do Amapá. Mas será que as farmácias têm condição de pagar esse piso? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Cadre. Hoje o Cadre é diretor do Instituto Bula, um instituto de treinamento de farmácias e drogarias, mas o Cadre, para quem não sabe, é farmacêutico, já teve farmácia durante muitos anos e foi, inclusive, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás. Então, acho que o Cadre conhece muito bem os dois lados da moeda para conversar com a gente sobre esse piso aí, né, de R$ 6.500 que está sendo proposto pelo deputado André Abdon. Cadre, obrigada por participar mais uma vez do Ed Farmácia. É um grande prazer, Viviane. Sempre muito bacana estar aqui conversando com você e falando, né, de muitos assuntos que são legais e que interessa aí no nosso segmento, tá? Então, é um prazer sempre contribuir. E polêmico, porque falar de piso salarial é sempre polêmico, cara. Dessa vez você me colocou numa fria, viu, Viviane? Me coloquei, mas você vai se sair muito bem, por isso que eu te escolhi, tenho certeza absoluta disso. Cadre, você acha que toda farmácia tem condição de pagar o piso de R$ 6.500? Sem dúvida nenhuma não, Viviane, tá? Sem dúvida nenhuma não. E, em primeiro lugar, eu quero deixar claro a todos os farmacêuticos do Brasil. A Viviane disse aqui, mas eu vou repetir. Eu sou farmacêutico e me considero, talvez, uma das pessoas mais isentas que existe hoje no país para falar a respeito desse assunto, Viviane. Eu me sinto muito à vontade para falar. Primeiro porque eu já fui presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás. Eu acho que quase metade das convenções coletivas de trabalho que tem aqui no estado de Goiás, quem ajudou a negociar fui eu, conjuntamente com outros colegas farmacêuticos. Já fiz parte de comissões de farmácia comunitária do Conselho Federal de Farmácia. Sempre defendi a profissão. Hoje, logicamente, eu atuo nos dois segmentos. Meus clientes são farmacêuticos e são empresários de farmácia, Viviane. Mas a minha abordagem aqui, ela é matemática. Eu não estou aqui para fazer abordagem emocional. Então, é muito bom deixar claro que não estou aqui para tomar partido, nem do farmacêutico e nem do proprietário de farmácia, mas para a gente fazer uma abordagem matemática e racional. E do ponto de vista matemático, Viviane, ratificando a sua pergunta, não, nem todas as farmácias do Brasil teriam condição hoje de cumprir um piso salarial dessa magnitude. Por quê? Vamos falar da matemática, então. Como é que é esse cálculo? Como é que você chegou a essa conclusão? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, Viviane, não porque o farmacêutico não mereça. É claro que ele merece. Ele merece ganhar até mais do que R$ 6.500, dada a importância da atividade do farmacêutico hoje para o segmento e para a sociedade. Mas, do ponto de vista matemático, Viviane, vamos deixar claro uma coisa. O maior gasto que uma farmácia tem hoje é com tributos. Se a gente pegar hoje, na maioria dos estados da federação, uma farmácia, Viviane, ela pode ter cerca de 10% a 12% de todo o faturamento dela utilizado para pagar impostos, sejam eles federais, estadual e municipal, tá? Depois, o segundo maior gasto que a farmácia tem é com folha de pagamento. E nos estudos e levantamentos práticos que nós temos no dia a dia, Viviane, uma farmácia, uma drogaria, tá? Que a gente tem que excluir aqui a farmácia de manipulação. Vamos falar da drogaria, porque a farmácia de manipulação é uma coisa e a drogaria é outra. A drogaria, Viviane, em média,
ela não pode envidar mais do que 5 a 6% do faturamento dela com folha de pagamento salário fixo, tá? Por que eu estou falando de salário fixo? Porque a gente tem que lembrar que a folha de pagamento de uma empresa, ela se divide entre salário fixo, entre comissões para quem ganha salário parte variável, e ela tem os encargos. Ela tem os encargos, as provisões de RH, que entra 13º, férias e os pagamentos de encargos trabalhistas, né? De rescisões trabalhistas. Então, Viviane, no quesito salários fixos, uma farmácia não pode estabelecer mais do que 5 a 6% do faturamento dela com folha de pagamento de salário fixo. Algumas farmácias, Viviane, elas até vão suportar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos do que eu estou colocando aqui. Isso é base. Aí você vai falar assim, mas espera aí, se uma farmácia vende 100 mil, então quer dizer que o CADRE está dizendo que a farmácia não poderia gastar mais do que 5 a 6 mil reais com folha de pagamento de salário fixo? Sim. E aí, muito pouco, Cadre. É muito pouco, porque além do farmacêutico tem outros funcionários. Tem o gerente de loja, tem o balconista, tem o operador de caixa. Se ela faz entrega em domicílio, tem o entregador. É isso que eu estou falando aqui, né? Então, o que acontece? Talvez, Viviane, algumas drogarias vão gastar ali 7%, 8%. Mas veja bem, Viviane, que isso já começa a comprometer severamente a rentabilidade de uma drogaria. Então, o piso a R$ 6.500 seria algo inviável. Inviável. Tenta imaginar 2 farmacêuticos numa drogaria para cobrir todo o horário de funcionamento. Nós já estamos dizendo que 2 farmacêuticos é 13 mil e que 13 mil em cima de uma venda de 100 mil é 13%. E onde que entra o entregador? E onde que entra o balconista? A parte fixa do salário do balconista. Porque balconista normalmente ganha um salário base e ganha comissão, né? Mas existe um salário base. E o operador de caixa? Tem um gerente de loja, né? Algumas farmácias, o farmacêutico vai conciliar a atividade de gerente de loja ou não. Mas o fato é que existem outros colaboradores. E aí extrapola. A gente vê que a matemática não fecha, Viviane. O Cadre, a gente tem aí, então, pelo que você está falando, né? Vamos supor que esse projeto de lei venha a ser aprovado e que esse piso se concretize. A gente está falando até de um risco de fechamento de negócios. Se eu moro numa cidade de 4 farmácias e fecham 3 e fica só uma, o que pode acontecer disso? Eu estou aqui pensando comigo que pode, por exemplo, a população ela vai ter mais dificuldade de acesso. Porque se antes ela tinha 4 farmácias, agora ela tem uma farmácia para comprar. E se ela tem apenas uma, essa farmácia ela não tem concorrência. E a gente sabe o que acontece quando a concorrência é reduzida. O que ela vai fazer? Eu sou a dona do pedaço, não tem ninguém para concorrer comigo, eu vou tirar até os descontos, se eu dava tanto de desconto, eu não vou dar mais, eu vou reduzir essa minha margem de desconto, eu vou cobrar mais caro. Viviane, tudo bem. A gente sabe que o nosso mercado vive uma guerra de preços terrível hoje. A gente já teve oportunidade em outros programas aqui do Ed Farmácia de falar disso, né? Uma alta competitividade, uma alta concorrência, que tem levado farmácias, muitas das vezes, Viviane, a vender medicamentos até abaixo do preço de custo desses produtos, né? Eu desculpo até utilizar o termo que eu vou utilizar, mas até uma certa prostituição, né? Especificação dos produtos. Eu acho que quando a gente discute a questão salarial, vai além da questão preço de medicamento, porque, Viviane, eu defendo, sim, que o farmacêutico precisa ser remunerado dignamente, né? O fato disso impactar ou não no preço do medicamento não justifica a gente remunerar o farmacêutico abaixo da dignidade com que um farmacêutico precisa ser remunerado. Como eu disse, é um profissional da saúde, né? A gente que fala tanto, a gente que tanto faz defesa, Viviane, para que o professor seja bem remunerado, né? Para que o policial militar seja bem remunerado, porque, mas o policial cuida da segurança, o professor de um dos maiores bens que uma nação, que uma sociedade pode deter, que é a educação, né? Um profissional da saúde, um jornalista como você, né, que também tem um papel fundamental hoje, é uma área essencial da nossa sociedade. Todos nós precisamos ser remunerados dignamente, Viviane.
Mas, como eu disse, eu não estou aqui para fazer defesa do ponto de vista emocional. Eu estou aqui para colocar do ponto de vista racional e matemático, né? Hoje é difícil. Se a gente pegar a própria realidade que a gente tem hoje, Viviane, uma farmácia que vende abaixo de 100 mil reais dificilmente vai remunerar um farmacêutico dignamente. Não há como. Que acontece? Essa farmácia precisaria ser de propriedade de um farmacêutico. Dificilmente uma farmácia que não é de propriedade de um farmacêutico, ela vendendo abaixo de 100 mil reais no Brasil hoje, com os gastos, com o custo operacional que existe hoje, ela vai conseguir remunerar dignamente um farmacêutico. Isso é fato. Não há como, tá? É igual você... Vai provocar fechamento? Vai inviabilizar? Vai, sem dúvida nenhuma, né? E o que vai ter que acontecer aí, Viviane, é que farmacêuticos que vão ter que assumir o papel de proprietário da farmácia, se a gente quiser fazer com que essa farmácia tenha viabilidade para continuar no mercado. Está aqui no meu roteiro, inclusive, uma pergunta para você, que é farmacêutico, se você acha que os farmacêuticos têm uma remuneração justa. Porque, por exemplo, no Piauí, o piso lá dos farmacêuticos é de cerca de R$ 1.600. Se eu puder dar minha opinião aqui, eu vou dizer para você o seguinte, cara, R$ 1.600 para um profissional de saúde não é nada. Realmente é muito pouco, né? E aí no Rio de Janeiro você tem um piso de 3 mil e pouco, já melhora. Mas, assim como os farmacêuticos, muitas outras classes profissionais também são muito mal remuneradas no Brasil, e você já falou dos professores. Então, você acha que o farmacêutico é bem remunerado? Se você não acha que não é, o que poderia ser feito para essa remuneração melhorar sem ser esse piso de R$ 6.500 que você mesmo está dizendo que é inviável para a farmácia pagar esse salário? Sim, então, sem dúvida nenhuma, o farmacêutico hoje, na maioria das regiões, é mal remunerado, sim, Viviane. Concordo plenamente. Nós temos balconistas de farmácia hoje, Viviane, que são muito melhor remunerados do que o próprio farmacêutico, né? Mas por quê? Porque o balconista, ele ganha salário fixo e uma outra parte do salário desse balconista é condicionada à produtividade. Eu defendo em todas as profissões que para se ganhar salários melhores, que para ter remuneração melhor, precisa prevalecer uma coisa chamada meritocracia. Eu acredito nisso, né? A gente vê que existe até um ditado que fala assim, trabalhe para que seu cliente queira comprar de você por você ser o melhor e não o mais barato, né? Então, mas como que a gente pode aplicar isso no caso do farmacêutico, Kadri? Sim, investindo em capacitação. Eu acho que o caminho está na capacitação. Eu preciso, Viviane, mostrar a minha capacitação. Eu não acredito que é uma lei que vai me fazer ganhar melhor. Eu quero te dar o meu exemplo. Desde que eu me formei, Viviane, eu ganho acima do piso salarial do sindicato aqui de Goiás. E olha que o sindicato de Goiás sempre teve o maior piso salarial proporcional do país. E eu sempre ganhei mais do que o piso salarial. E vou mais além, Viviane. Sempre que eu precisei, se eu falasse assim, eu colocasse meu nome à disposição, tinha 10, 15 farmácias querendo me contratar. Eu não acredito que é uma lei que vai me garantir salário digno. Eu não acredito que é a lei que nivela o salário de um profissional. Veja bem por quê, Viviane. Como é que a gente vai nivelar o salário de um profissional, seja ele recém-formado, ou seja de um profissional que está há 10, 20 anos no mercado e que tem, de repente, 2 MBAs, né? Que tem um mestrado, que tem um doutorado, que tem 3, 4 especializações, né? Que tem outras formações. Então, eu acho que não acredito que é a lei que nivela. Eu acompanho essa questão de lei querendo nivelar salário de profissional por piso nacional há mais de 20 anos, até por atuar no segmento classista, né? Então, eu não acredito que é uma lei que vai estabelecer isso aí, porque ela colocaria todo mundo no mesmo patamar. E não é assim que funciona. E tem as diferenças regionais, Kadri, tem as diferenças regionais. E tem uma questão importante que eu até conversei com o advogado trabalhista para me preparar para essa entrevista. Em geral, os pisos são definidos em convenções coletivas entre os sindicatos. Quando não há uma convenção coletiva, você tem uma lei estadual. Então, não tem. Essa lei federal, se ela passar, se ela for aprovada, ela pode, inclusive, ser colocada aí uma possível inconstitucionalidade dela, porque você não pode definir o mesmo piso, né, pelo menos em teoria, assim,
para um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, que tem diferenças regionais. Exatamente, Viviane. Então, o que acontece? Nós temos uma situação hoje, né? Por exemplo, cada estado tem seu piso salarial. Vou dar o exemplo do estado de Goiás, onde eu estou sediado. A maioria das farmácias já não cumpre esse piso, Viviane. Paga acima. Paga abaixo. Paga abaixo. Elas pagam abaixo do que está estabelecido no piso salarial. Acho um absurdo? Acho, Viviane. Mas veja bem, 80% das farmácias vendem abaixo de R$100.000. 80%. A média de faturamento de uma pequena farmácia no Brasil hoje é R$50.000, R$60.000, R$70.000. Então, veja bem, que só os 6.500 já corresponderia a praticamente mais de 10% do faturamento de uma farmácia, sem contar o salário do balconista, do operador de caixa e de qualquer outro colaborador, né? Entendo. Cadre, você acha que os serviços farmacêuticos poderiam ser uma possibilidade para remunerar melhor esse farmacêutico? Porque a farmácia cobra e passa um percentual até mais elevado, né? O farmacêutico deveria até ter um percentual maior que a farmácia para poder fazer esse serviço. Será que seria uma saída? Não só acho, como acredito. Por isso, Viviane, né, o fato da gente ter a farmácia sendo reconhecida como estabelecimento de saúde, né, desde o ano de 2014, né, ela foi o grande passo. Eu acredito que nós precisamos sair do modelo centrado em produto para o modelo centrado em saúde, em serviços, e que vai possibilitar isso. Mas a gente sabe, Viviane, que essa mudança cultural, né, essa mudança de paradigma, ela não acontece do dia para a noite. Eu acredito que uma lei como essa, Viviane, até poderia ajudar a acelerar, mas a gente sabe que é uma mudança que vai levar 5, 10, 15, 20 anos para acontecer. É uma mudança conjectural que não vai acontecer do dia para a noite, não adianta, mas acredito que o modelo centrado no serviço é o que, de fato, vai levar a uma maior valorização e dignidade em termos de remuneração e em termos de também reconhecimento da profissão do farmacêutico no país. Eu acho que farmácia nenhuma hoje deixa de reconhecer isso, não é verdade? Eu acredito que a sociedade como um todo, a pandemia, ajudou a acelerar esse reconhecimento do papel do farmacêutico na sociedade. Então, acho que tem que ser remunerado, sim, dignamente. Mas, matematicamente falando hoje, um piso de 6.500. Para a farmácia, pelo menos para uma boa parte das farmácias hoje, Viviane, seria inviável. Não é viável. Entendi. Tem muito mais conteúdo aqui no canal, inclusive uma entrevista que eu fiz com o Cadre sobre farmácia de sucesso. Será que a sua farmácia é uma farmácia de sucesso? Eu vou colocar o link aqui em cima dessa entrevista que eu fiz com ele ano passado, que também está muito boa, muito interessante. Cadre, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer, espero que tenha ajudado a esclarecer. Quero deixar mais uma vez claro, Viviane, somos completamente a favor da dignidade, tanto do reconhecimento da profissão como da remuneração. Não adianta a gente ser reconhecido e não ser remunerado dignamente. É o que todos nós queremos, né? Eu acho que o segmento como um todo. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma que seja sustentável, tanto para a classe farmacêutica quanto para o nosso mercado como um todo. E olha, o Instituto Bula está aí para ajudar você a fazer essas contas, a chegar a essa matemática, que seja uma matemática aí sustentável para o seu negócio. Eu vou até colocar na descrição desse vídeo o link do site do Instituto Bula para você que está precisando fazer aí dar uma volta de 360 graus nas suas finanças, nos seus negócios. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Antes de ir embora, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe essa entrevista do Cadre, que está maravilhosa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima terça-feira. Tchau. Obrigado, um abraço, pessoal. Raindrops fall